Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Estamos aqui para gravar mais um capítulo do livro de Provérbios que nós temos lido e estudado, ok? Mas antes eu quero te lembrar de algo importante. Inscreva-se no meu canal. Se você se inscrever no meu canal, ativando o sininho, né, você vai receber as notificações de todos os vídeos que eu publico no meu canal, ok? E assim você não vai perder nenhum, vai me ajudar a divulgar a palavra de Deus, ok? Vai contribuir com esse ministério, tá bem? Temos estudado os sermões em Provérbios e hoje nosso objetivo é estudar o texto do capítulo 9, tá bom? Então, se você tem uma Bíblia, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 9, que eu vou fazer a leitura nesse momento, tá bem? Então preste atenção. Diz assim a palavra de Deus: a sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou sua mesa, enviou suas criadas para que, dos lugares mais altos da cidade, façam este convite: quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias, e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Verso 13. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, antes da gente prosseguir com o estudo, eu gostaria de convidar você para fazer uma oração, pedindo a Deus que nos dê sabedoria na compreensão desse texto, tá bom? Querido Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de ler e estudar o livro de Provérbios, Pai. Obrigado por esse capítulo 9. Peço ao Senhor que dê o entendimento, discernimento espiritual, Deus, para compreendermos as verdades contidas nesse capítulo. Que o Senhor, como dono da sabedoria, possa concedê-la a nós, Pai, neste momento em que ouvimos a sua palavra. Possa nos dar compreensão plena, Pai, das verdades aqui contidas. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 9 vai tratar do contraste entre a sabedoria e a loucura, ou melhor, o contraste entre a sabedoria e a insensatez, ok? Nós temos aqui 3 blocos de versículos bem distintos, tá? O primeiro bloco vai dos versos 1 a 6, que vão tratar do banquete da sabedoria, e é o que eu quero tratar com vocês agora, tá bom? Então, se você perceber, nos versos 1 a 6, a sabedoria constrói um espaço amplo e acolhedor para realizar o seu banquete. A gente vê isso no verso de número 1. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas. Então, a sabedoria se mostra, uma anfitriã que procura fazer com que seus convidados se sintam felizes e bem recebidos. A sabedoria é assim. Ela gosta de receber bem aqueles a quem ela serve, a quem ela atende. Não é? Salomão aqui, ele revela um aspecto muito interessante da sabedoria. Não é? Ela, como uma anfitriã, ela constrói, não é? a sua casa, ela prepara um ambiente amplo e acolhedor, um ambiente receptivo, um ambiente aconchegante para aqueles que vão em busca dela, que vão atrás da sabedoria, certo? Mas não é somente isso. A sabedoria, no verso de número 2, oferece um farto e belo banquete. Veja comigo, versículo 2. Matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. A sabedoria, ela se preocupa em oferecer
um jantar farto e belo, né? Os animais e o vinho, assim como a mesa, simbolizam a abundância com a qual a sabedoria pretende recepcionar os seus convidados. Então a sabedoria é acolhedora, a sabedoria ela é receptiva, ela agrada, dá boas-vindas de uma maneira bem agradável àqueles que lhe procuram, ok? Nos versos 3 até 6, nós vemos a sabedoria convidando homens simples e carentes de juízo para o seu banquete. Verso número 3 diz: enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Então a sabedoria, ela envia as suas servas para convidarem as pessoas para o banquete. Não é? Interessante isso. Deus ele tem prazer em usar seus servos, a fim de levar a sabedoria a outros, em especial aos mais necessitados dela. Né? Deus ele delega essa responsabilidade a seus servos, assim como hoje. Né? Nos dias de hoje, Deus delegou aos seus servos, aos crentes, aos convertidos, aos cristãos, aqueles que conhecem ao Senhor Jesus, a responsabilidade de convidar os incrédulos para o banquete, de convidar os incrédulos para ouvirem o Evangelho, para ouvirem a festa que Deus está preparando para aqueles que lhe dão ouvidos. Então, ao olharmos para Provérbios capítulo 9, nós podemos enxergar Deus, através da sua sabedoria, convidando os homens simples, os homens carecentes de juízo, diz aí a palavra de Deus. Verso número 4. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. É formidável perceber que os convidados para o banquete, eles não são iguais àquele que oferece o banquete. Né? A sabedoria, ela é perfeita, nós vimos isso no capítulo 8. Né? Ela é pura, né? Ela é maravilhosa. Você não encontra defeitos na sabedoria de Deus. Contudo, os convidados para o banquete da sabedoria são pessoas que carecem de juízo, são pessoas insensatas, são pessoas tolas, ingênuas, né? São pessoas que precisam desesperadamente de Deus e de sua sabedoria. Muitos de nós, seres humanos, quando fazemos nossas festas, né? Nossos banquetes, convidamos parentes e nossos amigos íntimos, aqueles mais semelhantes a nós. E não convidamos estranhos para as nossas festas, não é mesmo? O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, ele descreve uma cena interessante, uma festa de casamento, onde os convidados para o casamento não apareceram. Então, aquele que realizava a festa, ele mandou convidar todos os pobres, aqueles que estavam pelas ruas, não é? E chamou-os para a sua festa. Não é? Esse trecho ele simboliza a rejeição dos judeus ao Evangelho e o convite estendido a todos os gentios, a todos os incrédulos, não é? A todos os que não conheciam a lei de Deus. Deus, em seu infinito amor, ele decidiu abrir as portas de sua casa àqueles que não conheciam nada sobre o Evangelho, nada sobre o Senhor Jesus, não é? E enviou o seu Filho com a mensagem da salvação para salvar todas essas pessoas. Da mesma maneira, aqui em Provérbios capítulo 9, nós vemos a sabedoria convidando pessoas para o seu banquete, ou melhor, delegando essa tarefa de convidar essas pessoas aos seus servos. Não é? Então, os servos da sabedoria, as servas, convidam as pessoas que carecem de juízo, as pessoas simples, as pessoas tolas e insensatas, para virem e participarem dessa maravilhosa festa. O convite é então apresentado, venha, né? Volte-se, vinde, comei, bebei, né? Deixem, diz aí o versículo 6, afastem-se dos ingênuos, afastem-se dos insensatos. Então, o convite é apresentado, venha, você só tem que vir, você só tem que chegar, apresente-se a essa festa, apresente-se a esse banquete, diz a sabedoria. Venham, comam e bebam à vontade na minha festa, que eu preparei para vocês. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Então, o que Deus requer é que você venha à festa,
Assim como o convite de Deus por meio do Senhor Jesus é arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, não é? Eu os deixarei brancos como a neve. Deus convida as pessoas para o banquete da salvação. O convite, portanto, da sabedoria é um convite cheio de graça, é um convite gracioso. Não há um preço a ser pago, simplesmente venha, diz a sabedoria. Comei e bebei, tudo já foi feito, tudo já foi preparado, toda a despesa já foi paga pela sabedoria. Basta vir, comer e beber e ficar. Fique aqui, né? Afaste-se dos maus caminhos, permaneça comigo. É isso que a sabedoria diz por meio de seus servos. É assim que Deus convida também as pessoas a desfrutarem de um relacionamento íntimo com Ele, né? Você conhece a Deus? A propósito, você conhece a Deus? Você tem um relacionamento íntimo com Deus? Deus convida as pessoas, Deus convida os homens para virem e ouvirem do seu evangelho, né? E se arrependerem de seus pecados e experimentarem de seu banquete eterno na presença dele. Esse é o primeiro bloco de versículos, ok? Os versículos 1 a 6 tratam do banquete da sabedoria, tá bem? O segundo bloco de versículos desse capítulo vai do versículo 7 até o versículo 12, né? E o tema aqui é o contraste entre o tolo e o sábio. Os tolos, eles não aceitam repreensão. Presta bastante atenção no que diz o verso de número 7. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si. Quem censura o ímpio será insultado. 8. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Meus queridos, os tolos não aceitam repreensão. Isso talvez você já saiba, né? Provérbios 17:10 diz o seguinte: uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. Né? Aqueles que têm juízo, aqueles que ouvem a sabedoria, eles dão ouvidos à repreensão. No entanto, os insensatos, os tolos, não é? Os zombadores, eles não dão ouvidos à repreensão. Eles se revoltam, diz o texto de Provérbios 9. Eles afrontam aqueles que os repreendem, eles ofendem, eles aborrecem, eles odeiam a repreensão. Eles detestam a repreensão, eles fogem, eles se vingam, eles lutam contra aqueles que os repreendem. A reação de um homem diante da repreensão revela a profundidade do seu caráter, não é mesmo? A reação de um homem diante da repreensão revela a profundidade de seu caráter. Portanto, eu te pergunto, quando alguém lhe repreende, você se defende rapidamente? Eu não, né? Ou você acusa os outros? Eu não, foi ele. Não, mas e você? Né? Você faz muito pior do que eu. Ou você ouve a repreensão? Você avalia o que está sendo dito para você? Você reflete e fala, olha, por mais que não seja verdade, eu pensei sobre isso, eu refleti sobre isso. Né? Ou você tem razão, é verdade, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Né? Então, os tolos, eles não aceitam repreensão. Eles não escutam quando alguém os confronta. Por isso eu quero que você pense um pouco sobre a sua vida agora. Eu disse que a reação de um homem diante da repreensão revela seu caráter. Você é tolo ou você é um sábio? Você é aquele que aceita a repreensão ou não a aceita como um tolo, como uma pessoa insensata? Isso revela quem você é. A sua reação revela quem você é. Mas os tolos, mas os sábios, eles recebem a repreensão. Né? Diz o final do verso 8, diz, repreenda o sábio e ele o amará. Verso de número 9, dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá na prudência. Quanto mais instrução você der ao sábio,
mais sábio ele se tornará. Quanto mais você o repreender, mais ele aprenderá. E ele te amará, ele te agradecerá pela sua repreensão, pelo seu conselho, pela sua advertência. Ele crescerá em sabedoria, ele crescerá em prudência, ele terá uma vida longa. Veja que interessante. Versos 10 e 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento, porque por mim, por meio da sabedoria, se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. As pessoas sábias terão uma vida longa, porque dão ouvidos às repreensões. Você é uma pessoa sábia ou você é uma pessoa tola? Você é alguém que dá ouvidos à repreensão ou você é alguém que rejeita a correção, o conselho, a advertência? A pessoa que é sábia, ela dá ouvidos às advertências. Diz o versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa sábia, ela teme a Deus, ela conhece a Deus e ela dá ouvidos à sabedoria de Deus. Ok? Tanto o tolo quanto o sábio colherão as consequências de suas escolhas. O verso 12 mostra isso. Se você é sábio para si mesmo. Ou seja, segundo a tradução NVI, o sábio ele colherá as bênçãos de sua sabedoria, não é? E o insensato, o zombador, sofrerá as consequências dos seus atos. Há aqui um princípio, o princípio da semeadura e da colheita. Não é? O que você planta, você colhe. Né? Aqui nesse mundo, ou no mundo por vir. Né? Se você planta injustiça, se você planta desonestidade, se você planta roubo, engano, você vai pagar por isso. Se não pagar em vida, ou depois da morte, não é? Você pagará. É o que Deus diz em sua palavra. Ok? E agora partimos para o terceiro bloco, dos versículos 13 a 18, o convite da insensatez. Então nós já vimos o banquete da sabedoria, nós vimos o contraste entre o tolo e o sábio, e agora veremos o convite da insensatez. Porque a insensatez também faz um convite. Ela também faz o seu convite. Ela pode ser chamada de loucura. Né? Diz aí o verso de número 13. A loucura ou a insensatez é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. A insensatez é como uma mulher imoral, né? É como uma mulher espalhafatosa, uma mulher tola. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Essa é a tradução NVI, né? A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Ela é como uma mulher, como uma prostituta, que fica sentada na porta de sua casa, como diz o verso número 14, no ponto mais alto da cidade, para que todos possam vê-la, convidando as pessoas ingênuas, tolas, para entrarem em sua casa, né? Entrarem no lar da insensatez, da loucura. Ela ilude, ela engana, ela seduz e corrompe as pessoas. Assim é a insensatez, assim é a falta de sabedoria. Ela toma de assalto as pessoas, como uma paixão incontrolável. É assim que a insensatez age, é assim que ela trabalha. Preste atenção. Verso 16. Quem for ingênuo, é assim que ela diz. Essas são as palavras que a insensatez usa para as pessoas simples, ingênuas, tolas. Verso 16. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz, água roubada é doce e o pão comido às escondidas é saboroso. A insensatez se aventura em prazeres proibidos, no roubo, na ocultação da verdade, na imoralidade, não é? Sabemos que o proibido se torna mais atraente. Essa verdade é revelada em Romanos, no Novo Testamento, né? Que a nossa natureza humana deseja o mal, naturalmente. Quando a lei revela o que é certo e o que é errado, a Bíblia diz que a nossa natureza, ela se revolta ainda mais e ela procura o caminho errado. A insensatez faz uso dessa estratégia para derrubar os seus alvos, as pessoas a quem ela busca, não é? Então ela mostra
que o proibido é agradável, que o proibido é interessante, é saboroso, não é? É maravilhoso. Diz o texto de Provérbios 9, 17, a água roubada é doce e o pão comido às escondidas é saboroso. Contudo, o verso 18 conclui essa ideia. O caminho da insensatez é uma linha direta ao inferno. O verso 18 diz, eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. Ali onde? Na casa da insensatez. Ali estão os mortos e que seus convidados estão nas profundezas do inferno. A casa dela é a casa dos mortos. Quem vive na insensatez está morto. Já foi conduzido às mais densas trevas. Então, meu querido, hoje o estudo é bem curto, né? Bem breve, mas eu quero fazer algumas conclusões aqui, algumas aplicações. Onde você se encontra no dia de hoje? Você se encontra na casa da sabedoria, junto ao banquete da sabedoria, onde reina o temor do Senhor e o conhecimento de Deus? É isso que você busca para você? Crescer em sabedoria, no temor do Senhor e ser uma pessoa humilde, uma pessoa que ouve a repreensão, as advertências, os conselhos sábios das pessoas ao seu redor? Ou você está na casa da insensatez, se aventurando em prazeres proibidos e secretos, que conduzem diretamente ao inferno? Você é uma pessoa dura de coração? Uma pessoa que, quando alguém vem trazer uma palavra de repreensão para você, um conselho, uma advertência, você se revolta, você nem termina de ouvir o que a pessoa tem a lhe dizer e já fala, eu não sou assim, eu não faço essas coisas, você é quem faz, você é pior do que eu, quem é você para me corrigir? Que tipo de pessoa você é? Aonde você se encontra hoje? No banquete da sabedoria ou na casa da insensatez? O capítulo 9 revela que há dois caminhos e há dois convites, né? Dois convites. Qual deles você ouvirá? O convite da sabedoria ou o convite da insensatez? Mais uma questão para você refletir. A sabedoria, ela delega a autoridade ou ela delega a responsabilidade de convidar as pessoas para o seu banquete, as suas servas. E eu te pergunto, você tem cumprido essa tarefa hoje? Você, como servo do Senhor Deus Todo-Poderoso, servo do Senhor Jesus, se é que você é servo dele, se é que você já se rendeu ao Senhor, já se entregou ao Senhor, você está nas ruas, convidando as pessoas para ouvir a palavra do Senhor Jesus, a palavra de sabedoria, para ouvir o evangelho da salvação, para ouvir que o Senhor Jesus veio a esse mundo, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus poderoso, que tem autoridade sobre a vida de todos nós, veio a esse mundo pagar o preço de nosso pecado para que nós pudéssemos ter a vida eterna e viver eternamente com Ele. Você tem se disposto a levar essa palavra e a desafiar as pessoas, arrependam-se de seus pecados. Depositem sua confiança na obra de Jesus para que seus pecados sejam perdoados. Você tem feito isso? Se você tem feito isso, você está na casa da sabedoria, você tem buscado esse caminho para você. E se você não tem feito isso, vocês estão na casa da insensatez. E precisam fazer uma escolha hoje. E eu quero desafiar você. Escolha um caminho da sabedoria. Escolha viver nos caminhos da sabedoria. Daqueles que ouvem as repreensões, que avaliam suas próprias vidas, daqueles que se dispõem a sair e a convidar outros para participar desse banquete junto com você. Tá bem? Antes de encerrar, né, não se esqueça de se inscrever no meu canal, né, de ouvir os outros vídeos e as outras meditações bíblicas sobre o livro de Provérbios e outros assuntos que nós temos no canal do YouTube, tá bom? Inscreva-se lá e vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade de estudarmos a sua palavra mais uma vez. Obrigado, Deus, por esse capítulo que me ensinou muito essa semana e possa também ensinar o coração de cada um que está ouvindo, Pai. Ó, meu Deus, usa a tua palavra
Usa a tua palavra, Deus, para alcançar muitas almas. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana, até o próximo.